Saudações, bem-vindo à segunda edição de seu interativo. Hoje vamos falar sobre a Lei do Conteúdo Local em Moçambique. Este é um assunto que já vem sendo debatido já há muito tempo e em 2019 o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, chegou a dizer que a aprovação da Lei de Conteúdo Local no país constituía uma prioridade do governo para aquele ano. Fato é que hoje estamos em meados de 2022 e a mesma ainda não foi aprovada. Vamos aqui analisar possíveis contornos à volta da aprovação desta lei no país. E para tal vamos conversar com o economista Elcídio Bachita, a quem desde já saúdo. Bem-vindo. Muito obrigado. Antes de iniciar a minha intervenção, quero agradecer à Media Lab pelo convite que me formulou para debruçarmos em torno deste assunto que é de extrema importância para o nosso país, mas também saudar o caro internauta. Certo. Se, por exemplo, eu sou um padeiro, a lei do conteúdo local aconselha que eu tenha de empregar as pessoas a nível local, que eu tenha de fazer a aquisição dos ingredientes também a nível local, de modo que quando o meu pão já estiver disponível, eu possa conseguir ter retorno por parte das pessoas da mesma comunidade com quem eu vivo. Mas nós sabemos que esta lei vem especificamente para reger a funcionalidade do conteúdo local na área da indústria extrativa. Desmistificando aquilo que diz respeito sobre o conceito de indústria extrativa. A indústria extrativa consiste fundamentalmente na exploração dos recursos naturais existentes na Terra. Então, não estamos a falar só de minerais, não estamos a falar só de hidrocarbonetos, mas também falamos da exploração, por exemplo, florestal, que tem a ver com a produção e exportação de madeira. Portanto, a lei ou este conceito visa naturalmente permitir que empresas locais, particularmente as pequenas e médias empresas do setor privado, possam naturalmente concorrer em pé de igualdade com as companhias estrangeiras ou multinacionais no processo de exploração de recursos no país. Há um pequeno debate sempre que se fala deste assunto, se as empresas devem olhar primeiro para as comunidades onde foram se instalar ou podem alastrar a busca de pessoas ou produtos e ou serviços a nível do próprio país. Sim. Então, gostaria que esclarecesse se, ao se falar de conteúdo local, está-se a vedar que a empresa da indústria extrativa apenas foque-se na comunidade onde se for instalar, ou há espaço também, é normal que olhe também a nível nacional? Sim, tendo em conta que as multinacionais ou as empresas têm como objetivo fazer a maximização de lucros, mas por outro lado é preciso perceber que estas mesmas empresas de indústria extrativa têm a responsabilidade social, portanto, elas têm que levar a cabo atividades que visam naturalmente beneficiar ou melhorar a qualidade de vida das populações que são abrangidas pelos projetos de exploração de recursos no nosso país, como um dos principais, digamos, stakeholders, um dos principais indivíduos que estão interessados pela exploração dos recursos nessa localidade, nessa província ou nesse distrito. A exploração dos recursos naturais não deve somente beneficiar as empresas que vão explorar esses recursos, não deve somente beneficiar, digamos, o Estado no que diz respeito à arrecadação de receitas fiscais, mas essas empresas têm a obrigação de desencadear ações de responsabilidade social com vista a melhorar a qualidade de vida dessas populações através de construção de postos, digamos, de saúde, construção de mais vias de acesso, hospitais e
etc. Mas, por outro lado, o conteúdo local obriga as multinacionais a terem que dar oportunidade às pessoas dessa mesma região ou do país a terem acesso àquilo que são, digamos, aos concursos lançados para o fornecimento de bens e serviços. Falo particularmente do setor privado, das pequenas e médias empresas, bem como de indivíduos que possam naturalmente ter interesse em trabalhar nessas multinacionais. Portanto, tendo em conta que estão a operar no nosso país, ao invés de procurar mão de obra externa para levar a cabo aquilo que são as atividades a serem desenvolvidas no terreno, neste caso no processo de indústria extrativa ou exploração dos recursos naturais, há que dar mais privilégio, há que dar mais prioridade aos cidadãos nacionais, à mão de obra local, neste caso, e empresas nacionais que possam naturalmente fornecer bens e serviços para o desenvolvimento socioeconômico do país, mas também para, digamos, aquilo que é a captação do cash flow das próprias empresas e, naturalmente, incrementar aquilo que é a capacidade de geração de empregos da nossa economia. A linha B do número 2 do artigo 8 da Lei de Minas diz que um contrato mineiro deve possuir o conteúdo local mínimo. A própria lei de conteúdo local no nosso país ainda não foi aprovada, mas pelo menos a lei de Minas já prevê ou já diz alguma coisa sobre o próprio conteúdo local. Eu gostaria de saber se as empresas da indústria extrativa no país acham que estão a observar esta questão do conteúdo local. Bem, até certo ponto eu penso que as empresas estão a observar, mas não na totalidade, porque se formos a olhar para empresas, por exemplo, na província central de Tete, onde estão lá unidades estrangeiras a explorar carvão mineral, têm vindo a desencadear, neste caso, ações de responsabilidade social, como abertura de mais furos de água, construção de unidades sanitárias. É verdade que, uma vez que esta lei ainda não foi aprovada, em termos de cumprimento de forma rigorosa da mesma, há uma espécie de relaxamento, uma espécie de gap por parte das empresas estrangeiras no que diz respeito, por exemplo, à mão de obra. Há uma maior preferência pela mão de obra externa, há uma preferência maior por parte das multinacionais pelas empresas estrangeiras, isto porque estas mesmas empresas, neste caso as multinacionais, alegam que a mão de obra nacional não tem uma forte capacidade técnica para executar as atividades que dizem respeito à exploração dos recursos naturais ou dos recursos minerais, mas por outro lado estas mesmas empresas queixam-se da falta de qualidade dos bens e serviços que são fornecidos pelas empresas nacionais. Mas há que realçar que as mesmas têm seguido aquilo que são as orientações do próprio Estado, no sentido de dar mais privilégio àquilo que é o conteúdo local, aquilo que é produzido, aquilo que está disponível a nível interno, mas também aqui realçar que existem alguns atropelos, e esses atropelos acredito que só poderão ser ultrapassados com a aprovação da própria lei. Portanto, é um desafio, porque mesmo tendo a lei aprovada no papel, existem
alguns bottlenecks que deverão ser removidos com vista a permitir que haja uma maior vantagem competitiva no seio da mão de obra nacional, bem como no seio das pequenas e médias empresas para participarem no processo de exploração dos recursos minerais no país. Em 2019, o Presidente da República disse que a aprovação desta lei constituía sua prioridade, ou a prioridade do governo para aquele ano de 2019. E hoje estamos em meados de 2022 e esta lei ainda não foi aprovada. Já havia muita expectativa por parte de muitos envolvidos na indústria extrativa que até esta altura esta lei pudesse ou já tivesse sido aprovada. Inclusive, aqui, conforme refiro, o presidente veio a prometer, mas até aqui ainda não foi aprovada. O que pode dizer? Eu penso que a demora na aprovação desta lei é uma indicação clara de que o país ainda não está suficientemente preparado para fazer face àquilo que são os desafios da indústria extrativa. Tal como eu estava a referir anteriormente, não basta só ter a lei no papel. Portanto, existem várias leis que neste país já foram aprovadas, mas que a sua implementação fracassou muito. Há uma necessidade de, antes de se aprovar esta mesma lei, resolver alguns problemas que existem a nível da nossa sociedade, a nível da nossa economia. Isto porque o processo de conteúdo local, o processo de participação dos locais, dos nacionais, das empresas nacionais na exploração dos recursos naturais exige que haja uma alta capacidade técnica e científica por parte das empresas nacionais, por parte dos cidadãos moçambicanos. E aqui é onde reside o desafio. Eu penso que é a razão pela qual até agora esta mesma lei ainda não foi aprovada. Isto porque a mão de obra nacional não tem um know-how suficiente para, digamos, competir em pé de igualdade com a mão de obra estrangeira. Por outro lado, as empresas nacionais também não têm um know-how suficiente, não têm uma alta capacidade técnica, não têm quadros qualificados que possam, por exemplo, participar no processo de exploração ou participar no processo de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, de gás natural em Inhambane, Pande e Temane, e para fazer descoberta de mais recursos que existem neste país. Mas para o efeito, para que isso aconteça, é necessário que o Estado, o governo, crie reformas na educação nacional, no Sistema Nacional de Educação, no sentido de ser uma educação virada para a tecnicidade, uma educação, um ensino técnico profissional e não um ensino que está virado para as ciências sociais. Portanto, temos uma maior proliferação de universidades neste país, mas que não trazem um valor acrescentado para aquilo que são os desafios atuais da sociedade moçambicana, aquilo que são os desafios atuais da nossa economia. Não estou a dizer que as universidades não têm relevância, os cursos que têm a ver com áreas sociais não têm relevância, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o Estado, à semelhança de outros países que agora estão mais avançados e desenvolvem relações de win-win com multinacionais, em que esses países apostaram no ensino técnico profissional, construem, pelo menos no nosso país, por exemplo, devíamos ter uma escola técnica, uma escola técnica virada mais para a formação, por exemplo, dos, vamos dizer, os serralheiros, os mecânicos, que são profissionais mais solicitados pelas multinacionais e outros tipos de profissionais que possam dar o seu maior contributo na indústria extrativa. Mas nós não temos esses profissionais. Portanto, só temos muitos licenciados em Direito, História, Geografia, etc. Mas as pessoas que devem produzir, nós não temos esses indivíduos. Portanto, há uma necessidade de se criar reformas no Sistema Nacional de Ensino. Nós temos que formar pessoas
que serão capazes de responder àquilo que são os desafios que o país está a enfrentar. Agora o país está na rota de exploração de minérios, exploração de recursos minerais, temos o gás, temos o carvão, temos alumínio, temos os rubis, diamantes que estão a ser descobertos, o petróleo. Portanto, o país deve acompanhar aquilo que é a evolução da economia local, mas também da economia global, e formar pessoas para responderem a esses desafios, formar pessoas para participarem no processo de exploração desses recursos. Portanto, enquanto isso não for feito, por mais que o Estado aprove a lei de conteúdo local, essa lei só vai, digamos, ficar na teoria, mas na prática não vai funcionar. Isto porque o problema da base nós ainda não conseguimos resolver, porque até mesmo sem a lei de conteúdo local, só tendo profissionais qualificados, só tendo empresas qualificadas que fornecem bens e serviços de qualidade, essas mesmas empresas, os mesmos cidadãos teriam oportunidades de participar no processo de exploração de recursos naturais, isto porque sai mais caro, por exemplo, trazer uma empresa americana, trazer uma empresa sul-africana, uma empresa portuguesa, inglesa, para fornecer bens e serviços no país, tendo em conta que a exportação ou importação de produtos desses países é mais cara do que comprando produtos a nível interno. O que acha que pode estar na causa da má qualidade, desta má qualidade que as empresas da indústria extrativa referem quando estão a tentar recrutar as pessoas a nível local ou nacional para fazerem parte do seu pessoal? O que acha que pode estar na causa desta má qualidade deste grupo que já está formado nestas áreas da área industrial? O problema da qualidade parte, digamos, da escola ou da universidade onde as pessoas foram formadas. Significa que aqui existe muito trabalho a ser feito pelo Estado moçambicano no que diz respeito ao ensino técnico profissional. Há uma necessidade de se fazer um grande investimento na área de formação dos professores, na área, digamos, de pesquisa, no apetrechamento dos laboratórios, na compra de equipamentos para fazer o funcionamento dessas escolas que possam permitir que os instruendos ou os formandos saiam de lá já com capacidade técnica suficiente, saiam lá já a saber praticar ou fazer, e quando chegam ao local de trabalho só precisam de umas pequenas instruções para poderem desenvolver as atividades. Noutros países, aquilo que se faz, aquilo que os instruendos ou os formandos aprendem na escola é colocado na prática na mesma escola ou na mesma universidade, isto porque eles têm laboratórios lá, têm maquinaria, têm equipamento que é mais ou menos o mesmo que é usado, portanto, no processo ou na indústria extrativa. Então, quando esses estudantes, quando esses formandos saem lá com, digamos, uma boa bagagem, uma grande capacidade técnica para desenvolver as atividades nos locais ou nas empresas onde essas mesmas pessoas são contratadas e conseguem naturalmente fazer face àquilo que é a satisfação ou a expectativa das multinacionais. Se eu estou a ministrar um curso de informática e eu não tenho computador, não tenho programas lá instalados para ensinar aos estudantes ou aos formandos como é que se deve fazer a programação, como é que se deve, digamos, um exemplo prático, como é que se deve usar uma máquina para a extração do ouro ou para, digamos, a debulha dos cereais, eu não tenho como ensinar essas pessoas. Portanto, eu tenho que ter equipamento lá que é para dar um exemplo prático para os estudantes, logo que eles saírem da instituição para o seu local de trabalho, serem capazes de pôr em prática aquilo que foram ensinados. O que está a acontecer é que os estudantes saem lá com conhecimentos teóricos, mas a prática
não está lá. E acha que o governo está focado em apostar na melhoria da qualidade dos formadores e no apetrechamento das escolas técnicas? Sim, eu penso que existe um interesse do lado do governo em melhorar aquilo que é a qualidade dos formadores, bem como o apetrechamento das escolas, mas devido às condições financeiras e econômicas do país, penso que não tem sido fácil para o próprio governo, de um ano para o outro, resolver os problemas a nível nacional. Este é um problema que deve ser resolvido de forma gradual, portanto não se pode resolver em um ano, não se pode resolver em 2 anos, portanto é um problema que precisa de tempo, deve ser resolvido a médio e longo prazo, tendo em conta que o nosso país é vasto, a população moçambicana é de pouco mais de 30 milhões de habitantes, temos muitas escolas no país e o apetrechamento ou a melhoria da qualidade dos professores também requer um alto investimento, há uma necessidade de se fazer a mobilização de recursos ou angariação de fundos para permitir que o Estado, por exemplo, envie as pessoas para fora do país para serem capacitadas ou trazer quadros formados noutros países para formarem quadros do nosso país e também fazer importação, quer seja de tecnologia e equipamento para instalar em diversas escolas, não só escolas técnicas, mas mesmo escolas do ensino geral, tem tido falta de equipamento, por exemplo, para os estudantes terem ou participarem nas aulas de química, para saberem como é que funcionam os reagentes, o que são os reagentes. É preciso que essas coisas estejam lá disponíveis nos laboratórios. É necessário que haja lá equipamentos, por exemplo, para a enfermagem ou para as aulas de biologia. Portanto, os alunos devem aprender aquilo na teoria, mas devem ir à sala, devem ir ao laboratório para verem como é que aquilo que eles aprenderam na teoria funciona na realidade, mas não é o que está a acontecer agora no nosso país. Portanto, isso é, digamos, um grande desafio que o Estado terá que abraçar, terá que aumentar a sua verba no orçamento geral do Estado para o setor da educação no nosso país, para poder se colmatar essas lacunas a médio e longo prazo. Portanto, são problemas que não são ou não deverão ser resolvidos dentro de um ano ou dentro de 6 meses, mas sim a médio e longo prazo penso que será possível resolver, o que vai ser benéfico para o nosso país, não só na área da indústria extrativa, mas também em quase todas as atividades, quer sejam econômicas e sociais. Nós temos problemas de formação de médicos. No nosso país são formados péssimos médicos, enfermeiros, professores, portanto, até mesmo os especialistas ou pessoas formadas na área de agricultura querem trabalhar nos escritórios, não querem ir ao campo porque não há incentivos para as mesmas pessoas irem ao campo. Portanto, há um TPC muito grande aqui para o governo, mas para a materialização ou realização desse TPC, o governo ou o Estado tem que ter recursos financeiros para fazer face a esse desafio. Certo. Agora vamos falar da ineficiência das pequenas e médias empresas. Em relação a isto, uma economista chegou a dizer uma vez que há muitas desculpas por parte de algumas pequenas e médias empresas quando são contratadas pelas empresas da indústria extrativa. Ela chegou a dar exemplo no fornecimento de alimentação. Chegou a dizer que é normal que uma pequena e média empresa nacional chegue a justificar, por exemplo, que num determinado dia não conseguiu
disponibilizar as 400 refeições exigidas, porque a senhora dos frangos atrasou ou porque um outro problema teria colaborado para isto. E por conta disso, algumas empresas acabam optando em ir à busca de outras pequenas e médias empresas, na sua maioria de fora, para corresponder às suas necessidades. Se, por exemplo, a pequena e média empresa A vê que não consegue responder, será que estaria aberta a colaborar com uma B, de modo a responderem à exigência? Nem sempre uma determinada pequena e média empresa tem recursos ou produtos suficientes, por exemplo, para fornecer às grandes multinacionais. Tendo em conta que estamos a dizer que são pequenas e médias empresas, portanto não são empresas de grande dimensão que produzem produtos e serviços em volumes ou altas quantidades. Para fazer face à possível escassez ou falta de serviços, bem como bens, há uma necessidade de haver coordenação entre várias pequenas empresas que fornecem ou produzem o mesmo tipo de produtos. Significa que o conceito aqui de joint venture ou de terciarização, por um lado, é muito importante. Portanto, as empresas, se uma determinada empresa foi convidada ou ganhou concurso para o fornecimento de pão ou para o fornecimento de frango a uma determinada multinacional, deve usar os seus recursos conforme está estipulado no contrato. Caso haja ruptura do estoque nessa mesma empresa, deve recorrer a uma outra empresa com antecedência. Reclamam também da falta de incentivos fiscais e elevadas taxas de juros. O que pode tecer em relação a estas duas preocupações? Se a empresa tem uma fatura a pagar de 1 milhão de meticais e tem que tirar 17% do IVA, significa que essa mesma empresa vai ter que declarar mais ou menos uns 300 mil meticais ou 400 mil meticais às finanças. Portanto, esse valor é muito elevado e penso que o Estado moçambicano devia reduzir pelo menos até 13% ou mesmo 10%. Isso iria permitir que as pequenas e médias empresas tenham mais recursos para honrar ou expandir as suas atividades. Por outro lado, diz respeito às taxas de juros. As taxas de juros no nosso país são das mais altas do mundo, das mais altas na África, na Austrália, e tem vindo nos últimos tempos, particularmente este ano, a subir de forma sucessiva e consecutiva, e isto gera uma grande preocupação no seio do setor privado, não só, mas também no seio da maior parte da população. As taxas de juros rondam uns quase 21% e cada instituição de crédito, dependendo daquilo que é aquilo que a empresa ou o público quer financiar, quer seja para o consumo, para a habitação ou para a abertura de um determinado tipo de negócio, as taxas de juros variam. Nós agradecemos bastante a sua participação desta que é a nossa segunda edição do Interativo. Esperamos contar consigo mais vezes. Obrigado. E assim terminamos, estimado telespectador, a segunda edição do seu Interativo. A nossa promessa é de podermos voltar daqui a 7 dias. Fique bem e até lá.